O desânimo é uma das maiores armas usadas contra aqueles que estão tentando crescer, se fortalecer e permanecer firmes na fé. Ele se instala silenciosamente, corroendo a motivação, apagando a esperança e levando muitos a desistirem de seus sonhos, de seus planos e até mesmo da presença de Deus. E o mais perigoso é que muitas vezes ele vem disfarçado de cansaço, de frustração ou de decepção com a vida, com as pessoas e até com o próprio Deus. Mas será que é possível fortalecer a mente e vencer o desânimo? A resposta é sim. E o caminho começa com o entendimento de que o desânimo não é apenas um sentimento momentâneo. Ele pode se tornar um padrão mental, um ciclo repetitivo que enfraquece a alma e aprisiona a mente em pensamentos negativos e autodestrutivos. Por isso, fortalecer a mente contra o desânimo é mais do que um desejo. É uma necessidade urgente para quem deseja viver com propósito, fé e equilíbrio. A mente é o campo de batalha onde todas as nossas guerras internas são travadas. E como qualquer campo de batalha, ela precisa ser protegida, treinada e equipada. Se você não alimenta sua mente com pensamentos saudáveis e espirituais, ela será alimentada pelo medo, pela dúvida e pela comparação. E é aí que o desânimo encontra espaço para crescer. Você já se comparou com alguém e se sentiu inferior? Já olhou para a sua vida e sentiu que está atrasado em relação aos outros? Esses são gatilhos mentais poderosos que alimentam o desânimo. Eles te fazem esquecer de onde Deus te tirou, te cegam para o que Ele já fez e te impedem de enxergar o que Ele ainda vai fazer. É por isso que renovar a mente é tão importante. A Bíblia diz que devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Isso significa substituir os pensamentos de fracasso por pensamentos de fé, trocar a dúvida pela confiança, abandonar a autossabotagem e abraçar o valor que Deus já colocou em você. Mas como fazer isso na prática? A primeira chave é alimentar a mente com a verdade, e a verdade está na palavra de Deus. Quando você lê e medita na Bíblia, você está treinando a sua mente a pensar como Deus pensa. Está ensinando a si mesmo que há esperança mesmo em meio à dor, que há um caminho mesmo em meio ao caos, que há uma saída mesmo quando tudo parece fechado. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem da palavra. Se você quer vencer o desânimo, você precisa ouvir mais a voz de Deus do que as vozes do mundo. Outra chave fundamental é a vigilância emocional. Nem todo pensamento que aparece na sua mente merece sua atenção. Muitas vezes, aceitamos como verdade absoluta ideias que foram formadas a partir de feridas, traumas ou frustrações. E o pior, damos autoridade para que esses pensamentos guiem nossas decisões e sentimentos. É preciso filtrar o que você pensa. Se um pensamento te afasta de Deus, do seu propósito ou da paz, ele não vem de Deus. É hora de rejeitar essas mentiras e declarar sobre si mesmo o que Deus declara. Silas Malafaia sempre diz que o diabo não tem poder sobre quem conhece a verdade. E isso é uma grande realidade. Quando você conhece o que Deus diz ao seu respeito, não há espaço para o desânimo se estabelecer. Ele até pode bater à porta, mas não encontra onde ficar, porque sua mente já está ocupada com promessas, com fé, com identidade. Mas além da palavra e da vigilância, existe algo que poucos praticam: o posicionamento. Não basta saber o que fazer. É preciso decidir agir. O desânimo é passivo. Ele paralisa. Ele espera que tudo mude sozinho. Mas a fé é ativa. Ela se movimenta mesmo sem ver resultados. Quando você escolhe agir, mesmo sentindo medo ou cansaço, você está treinando sua mente a não ser escrava dos sentimentos. Está dizendo a si mesmo: eu não sou guiado por emoções. Sou guiado pela convicção de que Deus está comigo. Você já percebeu como tudo parece mais difícil quando você está desanimado? As coisas que você fazia com facilidade agora parecem pesadas. O que antes te dava prazer agora não tem mais sentido. Isso acontece porque o desânimo drena a sua energia emocional. Ele rouba a sua motivação, esgota seu ânimo e faz tudo parecer inútil. Mas isso não é verdade. O que mudou não foi a realidade, foi a forma como você está enxergando ela. E isso é totalmente mental. Augusto Cury explica que a mente humana é extremamente influenciável. Se você alimentar a dor, ela vai crescer. Se você alimentar a esperança, ela também vai crescer. Por isso,
Fortalecer a mente é uma escolha diária. É como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ele fica. E quanto mais forte sua mente, menos espaço o desânimo tem para te dominar. Você já experimentou escrever declarações positivas todos os dias? Isso pode parecer simples, mas é uma prática extremamente poderosa. Comece declarando verdades sobre você, sobre sua fé, sobre o seu futuro. Não declare o que você sente, declare o que você crê. Com o tempo, sua mente começa a absorver essa nova realidade. O que era peso vira leveza, o que era dor vira aprendizado, o que era medo vira fé. Mas é importante dizer, fortalecer a mente não significa que você nunca mais vai sentir desânimo. Significa que quando ele vier, você saberá como enfrentá-lo. Significa que você vai ter ferramentas espirituais e emocionais para lutar e vencer. Porque a vitória começa dentro de você. Se você vence por dentro, não há circunstância externa que possa te derrotar. E agora, quero te fazer uma pergunta. O que tem alimentado sua mente ultimamente? Que tipo de pensamentos você tem permitido entrar e permanecer aí dentro? Talvez seja a hora de fazer uma limpeza. Jogar fora tudo o que está te travando, tudo o que está te puxando para baixo. Você tem autoridade para decidir o que entra e o que sai da sua mente. Use essa autoridade. Quando falamos em fortalecer a mente, não estamos falando de criar uma armadura emocional para fingir que nada nos atinge. Muito pelo contrário. Estamos falando de maturidade espiritual e emocional, de compreender as próprias fragilidades, mas não ser dominado por elas. Fortalecer a mente é reconhecer a dor, mas não viver escravo dela. É olhar para os problemas e entender que eles existem, mas que você tem dentro de si algo maior. A presença de Deus, que te sustenta em qualquer tempestade. Existe uma diferença enorme entre sentir tristeza e ser dominado pelo desânimo. A tristeza é uma emoção natural diante de perdas, frustrações e dificuldades. Todos nós vamos sentir tristeza em algum momento, mas o desânimo é quando essa tristeza se transforma em desespero, em paralisação, em desistência. E é aí que mora o perigo. O desânimo nos rouba a visão. Ele nos impede de enxergar o que Deus está fazendo nos bastidores. Muitas pessoas pensam que Deus está ausente quando elas não sentem ânimo, quando as coisas não dão certo. Mas a Bíblia é clara em mostrar que Deus trabalha mesmo no silêncio. Há momentos em que Ele não vai responder do jeito que esperamos, mas isso não significa que Ele não está agindo. Uma mente fortalecida entende que a ausência de sinais visíveis não é ausência de direção divina. É nesse ponto que a fé se torna real. A fé não é acreditar quando tudo faz sentido. É acreditar mesmo quando nada parece estar sob controle. Você já parou para pensar como os grandes homens e mulheres de Deus passaram por momentos de extremo desânimo? Elias, após uma grande vitória, pediu a morte. Davi chorou até não ter mais forças. Jó perdeu tudo e desejou não ter nascido. E ainda assim, todos eles foram levantados por Deus, porque não permitiram que o desânimo definisse o fim da história. O segredo deles? Eles tinham uma mente que, apesar da dor, ainda reconhecia a soberania de Deus. Eles choravam, sim, mas não deixavam de crer. A mente fortalecida não é uma mente perfeita. É uma mente que aprendeu a correr para Deus em vez de correr do problema. É uma mente que, ao invés de se afundar em culpa, busca refúgio na graça, porque a culpa paralisa, mas a graça restaura. E quando você entende que Deus não te ama menos por causa do seu desânimo, você encontra forças para se levantar. Outro ponto essencial no fortalecimento da mente é a sua companhia. Quem está ao seu redor influencia diretamente a sua forma de pensar. Se você convive com pessoas negativas, murmuradoras, críticas e desanimadas, sua mente vai absorver esse ambiente. Por isso, é necessário cercar-se de pessoas que te edificam, que te encorajam, que te lembram de quem você é em Deus. Às vezes, o simples fato de mudar o ambiente pode renovar completamente o seu ânimo, e não podemos ignorar o poder da gratidão. Ela é um antídoto poderoso contra o desânimo. Quando você começa a agradecer, mesmo pelas pequenas coisas, sua mente começa a mudar o foco. Você para de olhar para o que falta e começa a valorizar o que já tem. E isso transforma sua percepção da vida. A gratidão não nega a dor, mas ela fortalece a esperança.
Ela muda o seu foco do problema para o propósito. Você já experimentou fazer uma lista de bênçãos? Pegue um papel e anote tudo o que Deus já fez por você. Tudo, desde as coisas grandes até as pequenas. Talvez você perceba que, mesmo em meio a tantas lutas, você nunca deixou de ser cuidado. E isso é prova de que Deus ainda está no controle. Muitas vezes, estamos tão focados naquilo que ainda não conquistamos que esquecemos de honrar o processo. Mas Deus não trabalha apenas no destino, Ele trabalha durante a jornada. Cada lágrima, cada luta, cada obstáculo enfrentado serve para te moldar, te amadurecer, te preparar. E uma mente fortalecida entende isso. Ela não reclama do processo, ela confia. Você está passando por uma fase difícil? Está com vontade de desistir? Está cansado de lutar e não ver resultados? Então essa mensagem é para você. Não é hora de parar. Não é hora de abandonar tudo. É hora de renovar sua mente. É hora de voltar para a palavra, de se alimentar espiritualmente, de declarar que, mesmo sem ver, você ainda crê. Mesmo sem forças, você ainda está